Boa noite a todos. Então, Vinícius Abreu, nosso gerente técnico de equinos. Boa noite, Vinícius. Boa noite. Estão me ouvindo bem agora? Sim, perfeito. Então tá. Então, boa noite a todo mundo que estiver participando com a gente nessa noite bastante especial, né? O Daniel, um ginete importantíssimo, uma pessoa que a gente admira o trabalho dele há bastante tempo já, com vários cavalos, várias competições. Para mim, apaixonado pela raça e principalmente pelo freio, que foi motivo para ser veterinário, para fazer a faculdade. Como a gente estava conversando antes, acompanhei bastante o trabalho do Daniel na década de 90 ali, com alguns animais, a gente inclusive regula de idade, jovens de 39 anos, então vai ser um prazer aí estar participando nessa primeira live da Supra e com uma pessoa, um profissional tão importante assim. Obrigada, Vinícius. Doutor Ricardo La Roça, nosso diretor comercial, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. É uma satisfação enorme estarmos nesse começo de noite aqui, recebendo na nossa casa virtual o Daniel Teixeira, que além de ser um ginete, um apresentador de cavalos da raça crioula muito destacado, é um gentleman, uma pessoa muito querida, muito amiga da gente, que nos recebe no centro de treinamento de uma forma sempre muito cordial, que fala sempre com muita franqueza, nos mostra tudo e que nos permite um nível de comunicação muito bom. E foi isso, Daniel, que nos fez te convidar, né, para estar conosco hoje aqui, nos falando a respeito do teu trabalho, daquilo que se oportunize conversar. Né? Muito obrigado por ter acatado, aceito o nosso convite. E vai ser muito bom, com certeza, muito agradável, essa 1 hora de conversa com o Daniel Teixeira aqui na nossa live. Então, o nosso convidado mais do que especial, nosso multicampeão, Daniel Teixeira. Boa noite. Boa noite, Johanna. Boa noite, Vinícius. Boa noite, doutor Ricardo. É um prazer estar aqui, falar com vocês. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E a gente está aí, nós e a Supra aí sempre, desde muitos anos juntos aí. Que legal. É um prazer falar com vocês. Que coisa boa, uma noite, pelo menos aqui em Porto Alegre, onde eu estou, uma noite fria. Não sei se aí em Júlio de Castilhos, Daniel, tá frio também. Como é que tá frio, aí? Frio, mas já ontem estava mais. Hoje até tá agradável. Tá bem. E tá bom. Só estamos pedindo chuva, né? Frio pode vir, mas tem que vir a chuva também. Bastante gente com a gente aqui na noite, pessoal de Marau, Mato Grosso, Pará, super legal. Vamos começar então, Daniel, a gente quer saber como é que tu começou essa história, como é que tu entrou na raça crioula? Bom, eu comecei desde muito novo. Eu venho de família, minha avó trabalhava, tinha criação de gado, né? Então meu vínculo com o cavalo foi desde 2, 3 anos de idade. Então eu cresci no meio do cavalos de serviço de campo, mas onde eu tive a oportunidade de aprender com homens do campo, domadores, homens campeiros, e onde eu sempre fui apaixonado pelo cavalo. E nesse meio tempo, em 82, eu sou de 80, teve o primeiro freio de ouro, onde o meu pai começou a adquirir algumas éguas junto com a minha mãe e começou a sua criação. Então eu bem dizer, nasci no meio ouvindo falar no freio, aquela empolgação do começo do freio de ouro, né? Então aqui o núcleo de Júlio também é um núcleo bastante antigo, onde desde a década de 80, ali 87, 86, não me recordo bem, mas desde mais ou menos por aí já tinham credenciadoras aqui. Foi dos núcleos que lá atrás começaram. Então eu cresci vendo o seu Wilson, Laurindo Afonso, Cláudio Ruas, o Pesco, que era daqui de Júlio também. Então eu cresci no meio desse pessoal, dessas pessoas que foram meus ídolos da época, né? Em 89, com aquela empolgação do núcleo, tinha muita criança que mais ou menos regulava comigo de idade.
então o núcleo de Júlio começou a fazer prova, junto com as credenciadoras, prova jovem. E nos dava oportunidade, onde a premiação era uma medalha, uma caixa de chiclete, sabe? Essas coisas assim que naquela época a BCC ainda não tinha as credenciais, não tinha a prova, não tinha as provas jovens. E o núcleo aqui fazia. Então, com isso, a gente cresceu muito naquele ambiente, onde foi cada vez despertando mais o amor pelo cavalo e pelo cavalo crioulo. E nisso, meu pai começou a criar, começou a ter algumas éguas melhores, e onde em 92 eu corri a minha primeira credenciadora, já com 12 anos de idade. Uma égua chamada Delicada da Água Funda. Uma égua filha do Butiá Arunco, que foi freio de ouro, com uma égua que o pai havia adquirido. Inclusive, essa égua chamava-se Chimarrita do Ivaí, onde foi registro de mérito, uma égua bastante importante para a criação nossa. Então, minha primeira credenciadora foi no ciclo 93, onde corri com o Aurindo Afonso, e na época venci a credenciadora. E, logicamente, aquilo vai te dando mais empolgação, mas não consegui a classificação para o freio, que seria o freio de 93, né? E aí, no ano seguinte, retornamos com ela, daí foi quando eu consegui a minha primeira classificação para o freio de ouro, em 94. Nesse ano, acabamos com 14 anos, classifiquei com 13 anos e corri o freio naquela oportunidade já com 14 recém-feito. E onde tive a felicidade de conquistar o freio de bronze. Então, eu era um ginete muito jovem, na verdade, era uma criança, né? Mas aquilo me fez cada vez ser mais apaixonado pelo cavalo. E a dedicação, gostava muito. E dali começou toda a minha trajetória no meio do cavalo de crioulo, no meio do freio de ouro. Legal. Posso falar, Iafana? Claro, fica à vontade. Uma roda de mate aqui, estamos em casa, como tu disse. Só cuidando para não falar os dois ao mesmo tempo, né? Eu não sei, tem uma microfonia aqui, eu não sei se não é ali do Vinícius. Experimenta desligar o teu microfone, Vinícius, só enquanto eu estiver falando, só para a gente ver se melhorou. Melhorou. Bom, quando tu for falar, daí tu ativa o microfone e entra. Não, tu me fizesses lembrar, o Daniel, de pessoas como o Laurindo, né, que nos deixou. O Pesco é que montava o Arunco, lá na Butiá, né? Isso, o Pesco na época trabalhava na Butiá, ganhou freio com o Arunco, ganhou freio com o BT Salitre. Com Salitre também. E desses que tu comentasses, agora entrando um pouquinho assim já nos contasse de como tu começou, enfim, desses todos que tu comentasses, provavelmente alguns te influenciaram, provavelmente com alguns tu aprendesses, né? E depois tem toda a questão de cursos e consultorias também. Fala para a gente um pouquinho, Daniel, da tua formação como ginete, porque para chegar a 21 freios, né, sendo 6 de ouro, não foi à toa, não foi inventando coisa. Muita gente te ensinou, muita gente foi importante na tua evolução, né? Com certeza. Como eu disse, eu era uma criança, então esse pessoal me recebeu muito bem, sabe? Seu Wilson, Laurindo, bom, todos esses que eu citei e outros tantos, me receberam no meio bem, sabe? E me deram muita oportunidade, me ensinaram, conversavam comigo, eu era curioso, perguntava, às vezes não queriam falar e tal, mas sempre me trataram muito bem, sabe? Então, e a gente vai adquirindo, aprendendo com um, aprendendo com o outro, sabe? Nessa época mesmo, eu não tinha idade, a BCC na época eram 16 anos só, acho que eram 16 anos que tu podia correr as credenciadoras, as provas profissionais. E eu havia uma carta da BCC, onde eu tinha cada prova que eu ia correr, eu tinha que apresentar essa carta, onde meu pai e minha mãe se responsabilizavam por qualquer incidente que pudesse acontecer. Sabe? Então eu só corria a partir do momento, só entrava em pista que eu mostrava essa carta, por ser tão jovem. Né? Então eu sempre tive essa ligação com eles, que eram os caras, né?
O Afonso mesmo era um cara muito amigo meu, o seu Wilson, então foram pessoas que me ensinaram muito, sabe, que me ajudaram bastante. Assim como outros tantos também que a gente vai aprendendo. E, logicamente, como tu falou, depois a gente também vai atrás de outras coisas. Fui atrás de cursos. E eu, em 96, tive a oportunidade de passar uma semana com o Jango na casa dele, em São Paulo. E que foi a partir do momento que eu comecei a ver que realmente era aquilo que eu queria para a minha vida. Que eu queria aquela profissão ali. Eu queria ser o ginete do freio de ouro. Porque até o momento, quando eu conquistei esse freio de bronze em 93, eu era muito jovem, então eu não tinha aquela mesma... Era uma coisa de criança ainda, não tinha a minha visão focada já, ou para aquilo que eu queria mesmo. Mas nesse meio tempo foi despertando muito, e aí é onde realmente eu achei que era o que eu gostaria de fazer, o que eu queria ser. Uhum. Falasse aí do nosso seu Wilson, que recentemente completou 86 anos, e tivemos a oportunidade de conversar, de acompanhá-lo naquele dia, foi muito bacana. Né? O seu Wilson foi uma... O seu Wilson foi uma pessoa que abriu muito caminho para a nossa profissão, né? O seu Wilson, eu sou grato a ele sempre, porque foi dos pioneiros do centro de treinamento, onde hoje existe vários, né? Então, ele que nos mostrou esse caminho. Eu nunca tive oportunidade de correr um boi com o seu Wilson, mas em 94, quando eu corri esse meu primeiro freio, o seu Wilson estava, sabe? Várias outras provas, eu tive oportunidade de estar ao lado dele. Assim como eu já teve provas que o seu Wilson julgou onde eu estava correndo. Então, a minha convivência com ele foi muito boa, assim, aprendi muito. Com certeza vou levar para o resto da vida essa amizade que eu tenho com o seu Wilson até hoje. A gente não consegue... admiração e respeito. Não consegue falar em freio de ouro sem falar na pessoa de seu Wilson, na verdade. Não, jamais. É verdade. Muito bom lembrar. Ô, Daniel, e a partir desse momento, quando é que tu teve ideia ou tu começou com o teu CT? A partir de quando que tu abriu o teu centro de treinamento? Eu, em 96, eu recebi o meu primeiro cavalo de fora, que veio para treinar. Esse cavalo chamava-se JD Nevoeiro. Tá? É um cavalo do João Delfino Vieira, um amigo meu até hoje, aqui de Julho, cavalo criação daqui da cidade de Castilhos. Um cavalo que sem medo de errar foi o melhor cavalo funcionalmente que eu montei até hoje. Então eu tive a oportunidade de correr esse cavalo 4 freios, onde em 99 eu cheguei a andar em primeiro lugar com ele. Então o centro de treinamento basicamente abriu em final de 96 para 97, e onde que realmente era aquilo mesmo que eu gostaria, que foi esse cavalo que vamos dizer, dividiu águas do Daniel criança para o Daniel já sabendo o que realmente ele queria como profissão. Foi um cavalo que me trouxe muita alegria, me mostrou várias coisas, caminhos, abriu portas para mim. Fala, Vinícius. O Vico está querendo falar, eu acho que está com delay. Tá sem... Agora ele desligou Vico, o microfone. Mas desligou o microfone. Enquanto o Vinícius se acerta, eu vou te perguntar assim, eu lembro do Nevoeiro, um tordilho, né? Lembro de vê-lo nas provas, enfim. Esse cavalo chegou pronto para ti, ou treinar e apresentar, ou manter a forma dele e apresentar, ou aí tu já começasse a aplicar o trabalho de equitação e tudo mais nesse cavalo? Tu fizesse o cavalo? Desculpa, Ricardo, no começo da tua pergunta me cortou um pouquinho o sinal. A pergunta foi se o Nevoeiro, que foi o primeiro cavalo, assim, que o cavalo que te trouxe mais destaque, que tu dissesse que foi o cavalo que tu entende melhor funcionalmente, enfim, se ele chegou pronto para ti, né, ou se tu fizesse o Nevoeiro um cavalo funcional na tua casa. Não, o Nevoeiro foi um cavalo que chegou aqui em casa só domado. A parte de treinamento dele foi toda feita aqui.
desde o princípio. Ele veio domado e aí toda a parte de treinamento direcionada para o freio foi feita aqui. E aí, como eu havia falado, com eu indo atrás, nesse momento eu já tinha estado no Jango, daí a gente acabou o núcleo de Júlio naquela época, trouxe o Jango aqui fazer um curso para o Júlio também, no núcleo. Então aí que comecei a procurar desenvolver a minha maneira de treinar. E aí ele era a cobaia, comecei a aplicar nele. Certo. Falasse em outra pessoa importante para a equitação no Rio Grande do Sul, Jango Salgado, não é verdade? Com certeza. O Jango. Só um pouquinho, Daniel, será que o Vinícius... Eu não estou entendendo o que o Vinícius está falando. Será que ele concordaria em fechar o microfone para a gente... Ou ele quer fazer a pergunta também, eu não estou conseguindo... Estão me ouvindo bem agora? Agora o meu microfone tá ativado. Agora sim. Também era essa, era em respeito ao JD Nevoeiro, porque foi um cavalo que eu acredito, para mim também, né, como apaixonado pelo freio de ouro, bastante importante, e na verdade o Daniel dava show com esse cavalo. Esse cavalo era uma máquina, as provas de mangueira desse cavalo, a parte fechada, assim, era algo já para a época, né, Daniel, muito, muito diferenciado. E eu tinha há muitos anos essa dúvida, exatamente, se era um cavalo que tinha chegado um pouco mais pronto, ou se o Daniel realmente tinha feito ele uma base de treinamento já por parte do Daniel, porque era um cavalo extremamente competitivo, ele chega a ser quinto lugar no freio de ouro com esse cavalo, saindo bem atrás da morfologia, né, Daniel? Então era um cavalo, na época, já um cavalo show. Então era isso que eu queria também, na hora, participar ali. É verdade, ele é um cavalo diferente. Muito bom. Eu aproveitei o gancho e comentei contigo que o Jango Salgado foi muito importante também na equitação aqui no Rio Grande do Sul, né? Influenciou muitos dos que apresentaram e apresentam ainda cavalos nas provas de freio de ouro. Com certeza, a evolução do treinamento nossa, ele deve a muito, no caso o Jango, que nós estávamos falando, e assim como outros tantos redieiros, né, que vieram dar curso. Isso em 93, eu acho que foi o ano que o Marcelo Bertagnoli veio com essa divisão de treinamentos, né, abriu um outro caminho, e aí onde começamos todos aí a procurar, e a evolução que nossos cavalos tiveram foi muito grande. Eu acho que o freio de ouro, ele resume um cavalo, logicamente que ele tem que ser muito bem domado, que isso ele vai levar para toda a carreira funcional dele, né? E com um treinamento que essa área nos abriu um leque muito, muito grande, né? E o Jango é um cara que faz parte dessa história aí, dessa evolução que teve o freio de ouro em cima de treinamento. Né? E outros, né, que trouxeram também a técnica técnicas de equitação que foram utilizadas e que aprimoraram, né, não mudaram, mas aprimoraram a nossa maneira de montar cavalo, de apresentar cavalo, de fazer cavalo. Né? Eu lembro, sou mais antigo aqui da turma, eu me lembro de como os cavalos esbarravam, como os cavalos viravam, era a volta sobre pata, né? Como os cavalos faziam a volta sobre... Era diferente, né, Daniel? Tu comentasse do Marcelo, que foi o primeiro, eu acho que foi o primeiro a trazer um pouco de técnica, né? Trazer essa técnica da rédea e adaptá-la, colocá-la em prol do cavalo crioulo, mas dali em diante a gente percebeu que a cada ano os cavalos começaram a, digamos assim, a aprimorar os movimentos, né? Foi isso que um leigo que nem eu percebeu ao longo do tempo. Com certeza, a evolução foi muito grande, né? Se a gente hoje
Pegar o freio de 2019 e olhar o freio de 2009, por exemplo, essa diferença também já é muito grande. Então, se nós pegar lá atrás, então, é muito maior. Porque os nossos cavalos, a gente é os mesmos daquela época, sabe? Não são mais os filhos do orneiro, mas são os netos, são os bisnetos, logicamente com sangues agregado, que o criador vai atrás do sangue funcional, vai fazendo seus acasalamentos, cada vez procurando o melhor cavalo, né? Então, assim, que eu digo, a evolução foi em cima do mesmo cavalo, sabe? A evolução do treinamento, sabe? Então, o nosso cavalo, logicamente, que evoluiu muito também, só porém, eu acho que o treinamento, ele evoluiu muito em muito pouco tempo ainda, sabe? Então, e eles são pessoas, não só o Jango, como outros tantos, que tem muito que nos agregaram muito, né? O que eu, Daniel, procurei muito sempre a fazer, o que eu acho que qualquer um treinador deve de fazer, é tu procurar a tua maneira de treinar. E dentro dessa maneira, para que melhore esse teu treinamento. Não simplesmente eu vou lá no Daniel Teixeira e quero aprender com ele e aquilo que eu sei eu deixar para trás e ser o Daniel Teixeira. Não. Eu acho que isso é muito importante para um treinador. É tu achar a tua linha de treinamento e tu pegar aquilo que tu acha que vai agregar o teu treinamento para que o teu treinamento possa evoluir cada vez mais. Não simplesmente o que eu sei tá tudo errado e o que o outro sabe é o que tá certo. E tu fazer uma linha de treinamento, sabe? Eu acho que aí tá muito tem bastante coisa em tu fazer isso aí, porque eu acho pelo menos da minha parte, né, Daniel, que eu acompanho bastante do teu trabalho, eu acredito que tu tem hoje uma capacidade técnica de executar, primeiro lugar, trazer teus cavalos muito bem compostos, teus cavalos muito bem preparados, como a gente diz, para morfologia e função. E o que eu vejo hoje, né, já é uma certa tranquilidade com a primeira etapa, né? Ótimas execuções de andadura, figura, volta sobre patas esbarradas, e a partir daí sim, tu sempre com teus cavalos muito bem para o que a gente sabe que vem depois, que é a questão do gado, as 2 mangueiras, as 2 corridas de vaca. Então é muito bom assim ver esse amadurecimento. Assim, eu gosto muito de acompanhar a tua primeira etapa por ser muito bem executada, e a gente vê que o trabalho, né, veio extremamente sólido de casa. E depois toda a tua capacidade competitiva com as provas do gado, que a gente sabe também que são extremamente importantes, né? Eu já trabalhei em cavalos de várias maneiras, né? E com a experiência, com o tempo, tu vai achando aquelas que mais resultado te dão. Uma coisa muito importante que eu acho, assim, eu acho que todo o cavalo tu não pode puxar 100% para aquilo que tu pensa. Eu acho que é um conjunto, né? Cavalo e cavaleiro. Eu acho que o treinamento é tu te moldar um pouco com o cavalo para poder moldar um pouco o cavalo contigo. Eu acho que esse conjunto que é o que faz, Vinícius, que nem tu falou, de tu conseguir tirar o máximo em cada etapa com o seu cavalo, sabe? Eu não posso simplesmente querer que o meu cavalo faça só da maneira que eu quero, sabe? Eu acho que eu tenho que me moldar muito a ele também, para mim poder, no dia da prova, eu conseguir tirar o melhor dele. Eu acho que é um conjunto, sabe? Logicamente que nem eu me moldar só a ele, mas nem ele só a mim. Então, eu acho que é o meio termo, que tu conseguir achar esse meio termo, eu acho que é onde tu consegue tirar o máximo do teu cavalo, sabe? Tu conseguir, é muito fácil falar, sabe? Agora, tu colocar em prática isso é difícil. Tu tem que conhecer o teu cavalo, tu tem que conhecer o teu limite, sabe? Tu tem que saber respeitar o limite do cavalo. O dia a dia não é fácil. A gente comentar é bem mais fácil.
mas é muito importante, assim, tu te conhecer como tu conhecer o teu cavalo, sabe? Porque às vezes o meu treino é mais pesado, então tu tem que conhecer o limite do teu cavalo, sabe? E às vezes o meu treino não é tão, é mais leve, tu também tem que saber que esse cavalo às vezes necessita um pouco mais. Então, isso é o equilíbrio que eu acho que tu consegue levar um cavalo composto para uma prova, onde ele esteja bonito, saudável, né, bem de estado, com preparo físico, para que ele suporte toda a nossa prova, que a gente sabe que é uma prova bastante completa, né, onde a gente quer um cavalo bonito e funcional. Uhum. Daniel, aproveitando que tu está falando, eu vou mostrar uma imagem. Queria que tu comentasse um pouco, já que tu estás falando do teu dia a dia no teu CT. Porque, como tu falasse, não é fácil. Começam cedo e como é que estão a tua rotina, então, no teu CT? A gente começa cedo, onde nossos cavalos comem a primeira ração do dia às 5 horas da manhã. Né? A gente dá 1 hora de intervalo, né, para daí que comece limpeza, o treinamento, né? E vamos falar um pouco de ração, assim. Eles são racionados no mínimo 3 vezes ao dia, tá? Meus cavalos trabalham, alguns trabalham 2 vezes ao dia, mas a maioria trabalha 1 vez por dia. Geralmente um cavalo que eu quero que necessita um pouco mais de trabalho, esse cavalo é treinado diretamente um turno, o outro turno ele é dado preparo físico, onde sai para o campo. Às vezes, se é um cavalo que necessita mais pista, ele vai trotear na pista, mas ele é intercalado com preparo físico, né? Então, nosso dia começa cedo, né? 11h15 por aí, eles estão onde é dado volumoso, né, que é alfafa e verde, e 12h30 e meio é mais uma ração. E à tardinha, ele em torno de 6h30, 7 horas, ele novamente come o volumoso, né, verde e alfafa, e aí 8h30 é dado outra ração, onde esses cavalos comem em torno de 4 a 6,5 kg por aí. Os cavalos que estão com treinamento um pouco mais leve comem em torno de 4 quilos, e os cavalos com mais intensidade de treinamento comem no máximo 6,5 kg. Então, nosso dia é esse, a gente acorda e dorme com o cavalo, sabe? Vive o cavalo, eu me dou o máximo que eu posso. Eu acho que isso, a partir do momento que um proprietário me deposita a confiança de colocar um cavalo na minha casa, a responsabilidade é toda minha, né? Então a gente tenta fazer sempre pelo melhor, a dedicação ao máximo. A minha equipe é uma equipe espetacular, sabe? Que são os guris assim que estão há anos comigo, dedicado, cada um no seu setor. Quando um setor está mais alinhado no dia, outro vai ajudar, sabe? Então, acho que isso é um conjunto de coisas para que tu possa colher resultado. Não é o Daniel, por trás do Daniel tem muita gente envolvida, sabe? É a minha família, é essa gurizada aí que eu só tenho que agradecer, é o Ferreiro, é a Supra que está me fornecendo a ração com qualidade para que meus atletas possam me responder, sabe? Então, assim, eu até nem gosto de citar muito, porque a gente às vezes acaba deixando gente importante para trás, mas é um conjunto de coisas que envolve o meu dia a dia, sabe? Que faz com que esse dia passe rápido. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí. Eu acho que o Vinícius, não sei se... Não, eu acho que até podia aproveitar para a gente atualizar, assim, para o pessoal que está acompanhando, quantos cavalos tu tem atualmente e quantas pessoas são essa equipe, né? De repente, para quem está nos acompanhando e não conhece a rotina, seria importante. Nós somos em 6. Aqui. 6 pessoas no trabalho direto, tá? Onde nessa época do ano agora, com a retomada das provas do freio, nós passamos para 7.
Eu trabalho em média em torno de 25 cavalos no centro, sabe? Onde tem épocas que tem um pouco mais e épocas que tem um pouco menos, mas a gente consegue manter mais ou menos essa média de animais durante o dia, durante o ano. Onde tem o pessoal de limpeza, que corta o pasto, que é extremamente importante, tanto quanto o Daniel no momento da prova, porque a cama tem que estar limpa, o pasto tem que vir de qualidade, bem cortado, sabe? O pessoal que escova o cavalo para que ele possa chegar no momento da prova com pelo bonito, brilhoso. A gurizada que troteia cavalo, que dá o preparo físico. O que treina junto comigo, que tem seus cavalos novos, fazendo o cavalo para que a coisa ande, porque se eu disser para vocês que eu monto 25 cavalos no dia, eu vou estar mentindo. Isso não existe. Então, eu preciso de uma equipe qualificada, onde cada um está dentro do seu setor, para que tudo ande da melhor maneira possível, né? Então, é mais ou menos isso aí que é o nosso dia a dia. Mas acordamos e dormimos com o cavalo. Os cavalos trabalham todos os dias, Daniel? Domingo, geralmente, é um dia de descanso, tá? Mas em épocas de prova, eles trabalham também, sabe? Porque o que eu faço? Como a nossa rotina de prova, a minha rotina é muito grande, eu paro muito pouco em casa, né? Na época forte de classificatória, final de credenciadora, então eles são trabalhados domingo. Porque quando eu fico em casa, eu tenho que aproveitar esse momento, sabe? Claro. E aí, quando eu saio, eles ficam um pouco mais aliviados, tá? Ficam trabalhando basicamente preparo, né? Então, quando eu estou em casa, eu aproveito para que eu possa ganhar esse dia como de trabalho, né? Alguns cavalos vão dizer que estão muito bem, que estão bem de preparo, que estão bem com o treinamento, ele se descansa. Um dia da semana ele vai descansar, não necessariamente que tenha que ser o domingo, daqui a pouco pode ser uma segunda, aí depende de como está a minha agenda de prova, sabe? Mas basicamente é isso aí. Porque ele tem que ter, na verdade, um descanso, ele tem que ter, sabe? Claro. Quando eu falei também de montar 2 vezes por dia ou 1 vez por dia, que vai muito da gente conhecer o cavalo, né? Tem aqueles que necessitam 2 vezes e tem aqueles que não, porque a gente tem que respeitar uma coisa muito importante, é a questão de lesão. E esse cavalo também tem que ter um momento de descanso para que a musculatura dele se refaça, senão ele vai estar cansado, esgotado, não vai aprender. Então, eu acho que um cavalo normal, que não tem um temperamento um pouco mais forte, 1 vez por dia o trabalho dele está muito bom, não precisa 2 vezes. Sabe? Eu sempre falo, quando trabalho 2 vezes por dia, é aquele cavalo que tem um temperamento um pouco mais agitado, mas a partir do momento que tu consegue botar ele no teu ritmo, ele vai passar a 1 vez por dia também. Porque esse período de 24 horas dele, de hoje para amanhã, é onde a musculatura dele vai poder dar aquela relaxada para que no outro dia ele possa estar bem. Cavalo com dor não aprende, né? E eu acho que isso, como eles não falam, é uma coisa muito importante de tu saber esse limite para que tu possa ter um cavalo com saúde, né? Claro. E entra aí a importância também do trabalho da equipe veterinária, né, que assiste o centro de treinamento, porque colocar o cavalo em forma, em condições clínicas de competir bem é muito importante, né? Com certeza, é aquilo que eu falo, por trás existe muita gente, né? Eu quando eu comecei, não conhecia veterinário, sabe? Então, por isso que eu digo que a evolução do freio é muito grande. Eu fui conhecer cavalo veterinário, eu acho que, se não me falha a memória, de 2002 para cá. Até então, sabe, não tinha isso. E como a evolução nossa foi muito grande, é porque ele é um atleta. E tu tem que tratar ele como atleta. Sendo que ele não vai te dizer que tá doendo aqui ou doendo ali. Muitas vezes um cavalo muito forte, ele só vai te avisar a hora que ele mancou, a hora que ele sentiu uma pata, né? Então, esse manejo, essa parte é muito importante também, esse acompanhamento, tu ter o mapa do teu atleta, tu saber, tu conhecer ele, né?
Então, Claro. hoje tem profissionais de muita qualidade, né? Outra área que evoluiu, que veio contribuir muito com os resultados, foi a área da odontologia, ou não sei se eu diria odontologia, ou da manipulação dentária para favorecer o bem-estar, melhor alimentação e até mesmo a embocadura, se não me engano, também ajuda, né? Com certeza, ela tem bastante contribuição também. Na alimentação, né, é muito importante. Geralmente um cavalo que está com dente mal, que tem muita ponta de dente, ele se machuca na hora da alimentação e não aproveita tudo aquilo que ele come, né, porque ele mastiga muito pouco por dor. E a parte da embocadura também, fazer assentamento do freio e tal, um monte de coisa que só veio, é o bem-estar, como tu falou. Eu acho que todas essas partes são muito importantes, né? É o profissionalismo hoje. Desculpa. O Iago está perguntando aqui para ti, Daniel. A tua rotina quando tu chega de uma prova, depois da prova não chegar em casa, o que se faz? Se dá um descanso nesse cavalo depois da prova ou antes da prova também? Ou se caminha no dia seguinte da prova? Geralmente, o antes da prova, esse cavalo está trabalhando, ele logicamente que naquela semana tu não vai apertar, tu vai manter o preparo, aquela conferida, algum movimento que tu ache mais necessário, aquilo que ele está bem, nem mexe, porque se tu não ensinou ele até uma semana antes, não vai ser na semana que tu vai ensinar a fazer aquilo que ele não estava fazendo. Então, acho que a primeira coisa é tu conservar ele bem, com força, porque se tu apertar esse treinamento, daqui a pouco tu vai sair de casa com ele cansado. Então, eu acho que isso é muito importante. Na retomada das provas, eu não gosto de parar, sabe? Quando ele chega, como o Ricardo comentou, ele vai ser, no dia seguinte, ele vai ser caminhado. Daqui a pouco, se tem um dia bom, que não tá um dia tão frio, não tá chuvoso, ele vai passar um turno do dia solto num piquete, mas ele vai ser dado uma aliviada de treinamento, vamos dizer, 2, 3 dias, para que ele se recompor de novo fisicamente, e aí tu retoma, tu vai trabalhar aquilo que esse cavalo não fez tão bem na prova, né? Tu vai direcionar mais aquela parte que ele não se apresentou bem, vai direcionar mais o treinamento a isso. Né? E aquele cavalo que se apresentou, vamos dizer, bem, ele até merece uns dias a mais, vamos dizer, mais trabalhando a parte de preparo físico do que direcionadamente treinamento, sabe? Eu gostaria, Johannes, se tu me permite, de pedir para o Daniel nos falar um pouquinho, porque ele disse ele comentou assim, aquela parte da prova que ele não fez bem, aquela deficiência que ele apresentou. Daniel, tu como ginete como preparador e apresentador de cavalos nas provas do Freio de Ouro, que etapa dessa prova tão complexa, né, tão cheia de nuances, de movimentos diferentes, de habilidades diferentes, que etapas tu considera mais difícil? Né? Comenta um pouquinho para nós sobre preparar um cavalo para correr Freio de Ouro. Como a gente havia comentado, o Freio de Ouro é uma prova muito completa, né? Primeira coisa que eu acho que tu quer um cavalo bonito e funcional, sabe? E tu quer um cavalo, além dele ser bonito, ele tem que estar bem apresentado no dia. Além dele ser bom, ele também tem que estar bem treinado, com um bom preparo físico também para fazer essa prova. Então, a prova no Freio de Ouro, para mim, Daniel, ela já é uma prova em si difícil. A primeira etapa, por exemplo, eu vou resumir um pouco aquilo que eu acho. A primeira etapa é baseada em andadura, figura, volta sobre patas esbarrado. Tu quer um cavalo extremamente na tua mão, tá, para te fazer uma andadura. Segundos depois, tu quer um cavalo com toda a força e com todo o preparo físico para aguentar uma figura, sabe? Terminando a figura, tu já tem que vir para uma volta sobre patas, onde tu quer um cavalo de novo, manso, na tua mão, para te poder iniciar uma volta sobre patas, que ele tem que dar o máximo em 2, 3 passadas e fazer isso 2 vezes para cada lado. Terminando a volta sobre patas, tu já vai para uma esbarrada, onde que teu cavalo tu tem que ter o controle da velocidade dele, que ele não pode sair te rompendo a corrida,
senão ele já não vai parar bem, sabe? Depois a gente tem a parte com gado, que daí entra o improviso, sabe? Que na mangueira, por exemplo, tu quer o teu cavalo longe do boi para te poder fazer uma parte e manter esse novilho apartado até 35 segundos. E esse é o mesmo momento, em seguida, depois tu já quer um cavalo indo para cima do boi para fazer uma pechada para cada lado. Então é muito difícil, sabe? Mas resumindo assim, para mim a etapa mais difícil é a mangueira, porque é o improviso onde entra o gado, onde tu quer o teu cavalo longe do boi e ao mesmo tempo em seguida depois tu já quer o teu cavalo indo para cima do boi. Então o treinamento para te chegar ao ponto bom que tu acha que ele esteja bem para sair de casa, a mangueira seria uma etapa um pouco mais difícil, apesar de eu gostar muito de fazer mangueira, sabe? Mas acho ela um pouco mais no treinamento, assim, para te deixar ela bem consolidada de treinamento é um pouco mais difícil. Ela desafia o cavalo porque, ao mesmo tempo que exige habilidade e movimento, exige que ele aguarde o teu comando e lá pelas tantas que ele vá ao teu comando contra o boi. Com certeza, ali tu precisa, além de ser um espaço pequeno, né, tu tá dentro de uma mangueira que é 16 por 9, com mais 2 novilhos. Onde tu vai apartar um do outro, não pode deixar se misturar, o teu cavalo tem que ser habilidoso, tem que ser rápido, tem que estar com preparo muito bom também, porque é em alta velocidade, ele é muita força que ele faz num espaço tão pequeno, né? Mas é uma prova que também, quando tu consegue desenvolver ela bem, é uma prova que te enche de orgulho, assim, porque é uma prova bonita também de ver um cavalo bom fazer etapa de mangueira. A figura cansa muito o cavalo. Eu, olhando de fora, assim, às vezes me parece que alguns cavalos sentem muito fisicamente a figura em si. Cansa bastante, sim, porque ela é uma prova longa também, né? E é uma prova onde tu quer um cavalo na tua mão, com correção de pata e mão, cabeça, pescoço, um cavalo também que ele tem que esperar o teu comando, tu não pode contornar um fardo e ele sair rompendo ou reagindo, né? Ele é uma prova que é extremamente com velocidade, né? Quanto mais rápido tu fizer com mais qualidade, melhor é. Ela não é no tempo, né? Para aqueles que nos acompanham assim, que não tem tanta noção, mas é uma prova que exige muito do cavalo. E ainda mais que tu vai terminar ela e tu vai vir para uma volta sobre patas, né? Sim, você tem uma reserva para poder fazer a volta sobre patas e mais 2 esbarradas, né? E uma prova que a gente não comentou ainda também, que é uma prova onde decide muito, é a paleteada. Sim. Que é uma prova também que tu tem que ter um cavalo muito na tua mão, né, para te poder conduzir ela da melhor maneira também, mas uma prova também que ou ela te coloca no jogo ou ela te tira do jogo, né? Ela é uma prova assim 880, né? Ou tu faz uma baita de uma apresentação, ou tu pode também perder tudo ali em poucos segundos. Bom, e tem uma técnica para tudo isso, né? Existe técnica para cada uma dessas etapas. Com certeza, com certeza. Por isso que o freio de ouro é gostoso, emocionante, porque é difícil. É difícil. Ô, Daniel, já teve cavalos que tu tivesse treinando e tu simplesmente viu assim que não dava, não tinha como competir e desistiu? Existe, tem, com certeza, né? Eu acho que isso é uma coisa que hoje o freio de ouro ele tá muito difícil, né? Então, existe cavalos que não dão, que não vai dar. E assim como existe aqueles cavalos também que tu acha lá no começo que ele não começa bem os treinos, mas aí ele vai evoluindo e vai um ponto que ele cresce muito, sabe? Então tem cavalos que dão, tem cavalos que não dão, tem aqueles cavalos que te empolgam muito de começo e estaciona o treinamento, não evolui muito. E vice-versa, aquele cavalo que não te dá muita empolgação, mas ele tá sempre ali, ele tá sempre cumprindo, tá sempre
e com o treinamento vai evoluindo. Eu gosto muito, eu procuro muito num cavalo de competição do freio de ouro, é um cavalo com temperamento bom, um cavalo manso. Esse cavalo é um cavalo que tu tem a parte do dia a dia muito fácil de cuidar, é um cavalo que geralmente esse cavalo come bem, sabe? É um cavalo que tu não precisa ficar batendo muito em cima dele no treinamento, ele aceita mais fácil. O temperamento, para mim, é uma coisa muito importante num cavalo de freio. A prova testa muito o temperamento do cavalo, né? A submissão do cavalo e a capacidade com certeza, dele. Com certeza, doutor Ricardo. E o freio, eu acho que ele exige muito, porque a gente, como treinador, existe cavalos, tu não pode errar as provas pelo temperamento, sabe? Errar no sentido de tu sair e não dar certo. Existe cavalos que são de poucas provas, que a gente diz, pelo próprio temperamento. E assim como tem outros cavalos que duram bastante tempo fazendo prova e se apresentando bem também. Daniel, a gente está indo já para o final, nós não podemos nos tardar muito. Eu quero te fazer uma pergunta que é uma inquietude que eu tenho e muitos me perguntam também. Como é que vocês conseguem equacionar a questão lá nas provas? Primeiro, de ter um cavalo ao mesmo tempo que se apresente bonito e que tenha capacidade funcional. E a outra coisa que eu gostaria que tu comentasse é como é que vocês distribuem o tempo que é necessário para dar de comer ao cavalo, para cuidar dele e, ao mesmo tempo, passar durante as provas com os cavalos entrando em pista, saindo de pista, indo para uma outra atividade. É pouco tempo para fazer muita coisa, né? Com certeza. Eu acho que essa parte de tu chegar com o cavalo, como o senhor comentou, no melhor momento, que ele esteja bem nutrido e bem de treinamento, eu acho que é esse conjunto da equipe. Eu acho que isso é muito importante, assim, ele ganhar a refeição no horário, ele ser escovado no horário, ele ter o horário de treinamento, sabe? Ele ter o horário eu acredito muito em horário, sabe? Aqui em casa tem muito, assim, que eu sou muito apegado aos horários. Eu acho que o cavalo tem que comer sempre naquele horário. Logicamente que quando tu sai de casa, tu não consegue muitas vezes pelo horário das provas tu manter, mas eu acho que quanto mais a rotina do dia a dia ela ser levada para junto da prova, eu acho que isso tu consegue tirar mais do teu cavalo, sabe? Quanto mais parecido o momento da prova ser parecido com o teu dia a dia, o dia a dia em casa, que eu acho que é onde tu consegue tirar mais proveito do cavalo, sabe? Não mudar tudo, porque já chega um ambiente, já chega o movimento que muda muito, né? Então, o horário da refeição, o horário do treino ser o mais parecido com o que ele está acostumado em casa. E tu aumenta a comida nesses dias de prova, nos dias que antecede prova, ou tu mantém o mesmo esquema que tu trabalha em casa? Não, eu não aumento. Aquilo que ele está comendo em casa, ele vai comer fora. É o que eu digo. Ele tem que comer aquilo que ele come em casa. Ele tem que ser o mais parecido que ele está em casa. Manter o padrão, sabe? É a mesma coisa que me perguntar. Tu diminui a comida quando sai para correr? Não posso. Daqui a pouco esse cavalo come 7 quilos, 6,5 kg em casa, vai chegar no dia da prova, vai comer 2. Daí esse cavalo vai chegar para mim um dia e vai dizer, olha, ele só não vai falar porque ele não sabe. Mas ele vai pensar, cada vez que eu saio para a prova, eles me dão bem pouquinha comida, isso vai se tornando ruim para ele também. Então, por isso que eu levo aquilo que tem que fazer, aquilo que é mais parecido com o dia a dia dele em casa. Procede assim e ganhasse só 21 freios, quer dizer que nós não podemos reclamar, né? É uma aula, né? Pessoal, estamos com 50 minutos de live, a gente tem 10 minutinhos. Perguntinha rápida aqui para o Daniel. Do Ricardo, ó. Primeiramente, parabéns, Daniel. Acompanho quase todas as suas provas. Alguma égua já te surpreendeu positivamente em alguma prova? E um outro seguidor teu já responde até a tua resposta, ó. O Márcio, a independência. Tá certo, Márcio, ou não? Não, a independência foi uma égua assim que ela evoluiu muito no treinamento, né? Mas uma égua que a partir
quando eu saí de casa para correr a classificatória, ela já me mostrava alguma coisa diferente. A evolução dela foi muito boa, uma égua muito bem domada, uma égua de um baita temperamento também. Então ela foi evoluindo no treino, mas quando eu fui para a classificatória, ela já me mostrava alguma coisa diferente. E na classificatória ela me respondendo dentro daquilo que eu imaginava. E aí quando eu fui para o freio, eu já fui com eu sabia que ela podia nos dar alguma coisa diferente. Mas sim, existe muito cavalo que surpreende positivamente, como ao contrário também. Eu chamo assim daquele cavalo proveiro, que é aquele cavalo que ele treina, mas não te convence. Mas ele sai de casa e faz aquilo que ele realmente faz todo dia em casa, sabe? Esse cavalo, ele é marcador de ponto, sabe? Ele é cumpridor das coisas. Ele pode não fazer o 8,5 de placa, mas ele mantém o 7,5. E às vezes alguma coisa que ele é um pouco melhor, ele vai lá e faz o 8. Então ele é um cavalo marcador de ponto, sabe? E esse cavalo vai longe, junto de uma morfologia boa, e ele é um cavalo muito competitivo. E sim, acontece, um cavalo que surpreende a gente positivamente. Às vezes, como também já saí de casa com um cavalo extremamente funcional, que achei que ia voar e não andar, e não se apresentar bem. Daniel, vamos ter que daqui a pouquinho encerrar, e eu queria, com essa foto tua aqui, o que é descrever para nós? O que está acontecendo aí nessa hora? Descrever para nós essa tua foto aqui. Esse momento aí é um momento, no caso dessa foto aí, é com a Independência, quando depois da última corrida de vaca, onde ela passa pela revisão do sangue, né? Que a nossa prova não permite em nenhum momento qualquer tipo de sangramento. E aonde que tu recebe a tua nota, e naquele momento ali foi quando eu tive certeza que ela tinha conquistado o freio. Então isso foi uma volta olímpica na pista, onde aquele momento ali te dura segundos, onde passa uma vida dedicada ao cavalo, tudo que tu abre mão, amigos, família, e momento só de agradecer que tu tá vendo ali, aquele momento assim, que deu tudo certo, que o teu trabalho de anos foi recompensado, sabe? Então é um momento só de emoção, assim, que realmente, assim, só quem vive o dia a dia sabe o quanto aquilo ali, isso é gratificante pra gente. Só agradecer, família, equipe, amigos, uma série de coisas, assim, que se eu for mencionar para vocês aqui, eu vou ficar muito tempo aí falando, assim, o quanto é viver aquele momento ali. É gratificante, né? Porque não é como tu falasse, né? 5 da manhã, é sol, é chuva, é sábado, é domingo, é um feriado, é um aniversário, são tantos momentos especiais sempre no trabalho, e com uma equipe especial, se a tua família estando junto, a tua equipe estando junto, essa conquista é de todos, né? Então, a importância de tudo isso passa com certeza naquela hora, e a gente sente também pelas imagens gentilmente cedidas pelo Fagner Almeida aqui, desses teus momentos tão especiais. É verdade, isso aí eu sempre procuro agradecer todo mundo, porque o Daniel não é o Daniel sozinho, o Daniel com muita gente em volta, muito mesmo, sabe? Ninguém ganha nada sozinho. A Supra não é a Supra sozinha, a Supra tem várias, ela é a Supra porque envolve muitas pessoas de muita qualidade, muita responsabilidade junto. Né? Muito bem falado, Daniel. Realmente, na verdade, muitas vezes o que aparece, né, o Daniel comemorando aquela mais um freio possível, o freio de ouro, né? Não está ali naquele momento mostrando toda a retaguarda. No nosso caso, também é assim, Daniel. Nós somos mais de 1.300 na nossa empresa, né? E já agora, completando o 41º ano, né? Estamos em equipe, né? E aqui também é muito importante que
toda a área administrativa atue muito bem, toda a área de suporte, como, por exemplo, equipe de compras. Esse é um momento em que a gente está podendo ver quem é quem nessa área, porque está muito difícil o nosso mercado de matérias-primas. A nossa empresa não parou uma hora sequer, a nossa equipe de compras funcionou muito bem, a área de produção, né? Depois a gente tem aqui que se ocupar de receber muito bem as matérias-primas, processá-las muito bem, para que em cada saco de Turf Sport, em cada saco de paddock, esteja ali a mesma composição capaz de entregar os resultados que, felizmente, a gente, e por méritos, tem conseguido ao longo desse tempo todo. Estamos indo para o finalzinho da nossa live, e eu, depois de te agradecer muitíssimo, te dizer que tu é realmente uma pessoa que a gente quer muito bem aqui na família Supra, né? E que nos recebe muito bem, como eu disse lá no começo. Te agradecer por ter destinado aí esse tempo, e dessa maneira super tranquila, informal, do jeito que tu és mesmo, né, ter nos proporcionado conversar e nos contar como é o teu dia a dia, o que tu entende que é mais importante. Foi maravilhoso. Da minha parte, te agradecer muitíssimo. E já aproveitando, eu vou me despedindo da nossa assistência e entrego para ti fazer aí finalmente junto com o Vinícius e com a última palavra do Daniel, acredito, né, Johanna? Sim, com certeza. Obrigada, Ricardo. Vinícius, consegue ligar teu microfone e falar alguma coisa? Será que ele... Eu sou um admirador do trabalho dele, deixo bem isso. Se o Daniel conseguisse resumir agora em 2 minutos, eu só gostaria, assim, que ele deixasse aquele conselho para aquela pessoa que ainda não é primeira credenciadora, ou que correu 1, 2 credenciadoras, e ainda não conseguiu pingo de uma credenciadora, sabe? E sabe que o freio de ouro, é o que eu digo, a gente tem que ter uma persistência quase que patológica, né? Porque é muita persistência, é muita determinação, é muito esforço, e se ele conseguisse deixar, com toda essa experiência dele, com todos esses resultados, aquele conselho para quem ainda está começando essa estrada, começando essa vida de tentar obter resultados no freio de ouro. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Supra, agradecer a todos vocês pela oportunidade, agradecer pela parceria também que a gente tem há anos. E o conselho, se fosse bom, não se dava, né, Vinícius? Mas o que eu posso dizer, assim, o que eu fiz para mim ser o Daniel Teixeira, que pude conquistar todos os títulos que a minha profissão nos proporciona, sabe? Eu abri mão de muita coisa, eu abri mão da minha adolescência, eu abri mão muitas vezes da minha família, deixei meu domingo de almoço de família de lado, sabe? Resumindo, eu foquei naquilo que realmente eu queria, porque quando eu escolhi ser um ginete do freio de ouro, eu não queria ser mais um, eu ia ser um diferente. Eu posso não ser o melhor, mas eu sempre quis ser diferente, eu ia fazer a minha história. Então, acho que tu só é alguém em alguma profissão, não na minha só, eu acho que em qualquer profissão, se tu fizer o diferente, sabe? Se tu não fizer o diferente, tu não tem como ser diferente. Então, eu acho que a gente acaba abrindo mão de muita coisa para que a vitória possa vir junto. Então, isso eu fiz. Isso eu posso dizer com prioridade, que se não fizer, eu acho que não consegue. Então, essa é a minha mensagem. Para ser diferente, faço diferente. Gratidão, Daniel. Obrigada pelas tuas palavras aí, porque é um grande ensinamento para todos nós, em todos os sentidos, né? Estaremos junto contigo esse ano, um ano difícil para todos nós, um ano de aprendizado, mais ainda, né? E queremos estar contigo nesse ano que esperamos ser marcante, porque serão 150 classificações ao freio de ouro. Queremos estar contigo nessa tua marca histórica, queremos estar contigo também no pódio novamente, com toda a emoção, com a tua família, porque faz parte realmente do conjunto todo. Muito, muito obrigada em nome da família Supra, da tua participação aqui. Eu que agradeço sempre. Obrigada, pessoal.
Obrigada a todos. As respostas que a gente não conseguiu fazer aqui, a gente tenta responder e passar para o Daniel também. Esperamos que até uma próxima live. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.